No episódio Desmistificando de hoje, você vai aprender a como fazer animação nos seus vídeos 3D. Cara, animação é uma parte muito importante, você não pode jamais deixar ela mal feita. E além das dicas de hoje, eu vou falar onde o pessoal erra muito. Cachorro desgraçado! Eu tô brabo, mano. Então fica aí até o final, você vai aprender muita coisa aí. Lembrando que até dia 15 o curso Cinema 4D Pro vai ficar nesse preço promocional e a partir daí ele vai ter um acréscimo. E se você quiser garantir agora com esse descontão, é só clicar aqui no link abaixo. No último vídeo a gente fez aqui toda a parte de iluminação e sombra dessa cena aqui. E agora a gente vai partir para a parte de animação. Primeiro eu vou falar alguns erros aqui que o pessoal comete muito na animação e depois a gente vai partir para a parte prática. O primeiro erro que a pessoa comete muito na hora de fazer animação é não estudar um pouco sobre keyframes. Quando a gente cria aqui keyframes no nosso Cinema 4D, a gente consegue ver que ele já cria para mim um spline. Ó, se eu fazer um movimento simples aqui, de um eixo indo para um lado e para o outro, ó, você pode ver que ele cria aqui uma animação com curvas, né? Ele não é aquela animação seca, que é o linear aqui, né, que a gente encontra no After Effects, por exemplo, que ele já cria automaticamente o linear. Então aqui, ó, aqui temos uma animação linear, tá vendo? Ela não tem aceleração. E se a gente vir aqui em Spline, né, voltar aqui para o padrão que ele te dá, você pode ver que ele já te dá um padrão de curva aqui. Quando a gente clica nessa caixinha aqui embaixo, deixa eu tirar minha câmera aqui um pouco. Quando a gente clica nessa barrinha aqui embaixo, ó, a gente abre o Dop Sheet. E esse Dop Sheet, ele é onde a gente consegue mexer aqui nos keyframes. Ó, ele parece um pouco difícil de entender assim de cara, mas não é. Não se preocupe quanto a isso. Quando você for ver, ele é mais prático do que você imagina. Aqui no sumário, ele vai mostrar todas as animações que a gente tem. No caso, a gente tem só uma animação aqui, né? Deixa eu criar outro objeto. A gente vai fazer uma animação nele também aqui. A mesma coisa aqui e no final ele vai vir para cá. Você pode ver que agora a gente tem aqui esfera e cubo, animações de esfera e a do cubo. Se eu pegar essa da esfera e puxar aqui para frente, ó, você pode ver que ela vai gerar um ponto aqui, clone aqui para o sumário. O sumário então quer dizer que é todas as animações que a gente tem na nossa cena. Ele é um pouco confuso de olhar, então não olha por ele, começa a olhar separadamente. Por exemplo, aqui na esfera a gente fez uma posição. A gente só tem uma posição aqui de um lado para o outro. A gente não tem nada em escala e nada em rotação. Mas ele cria automaticamente esses pontos aqui, ó, de escala e rotação. Se você tiver, por exemplo, eu não mexi nada em escala e nada em rotação, só em posições, você pode vir aqui e deletar ele para você não ter muita informação na sua tela. Eu indico você fazer isso porque fica mais fácil depois. E no eixo de posição, né, ele também cria 3, que é o X, Y, Z. No caso, a gente só mexeu no eixo X aqui. Então, se você quiser também deletar isso aqui, você pode, né? Não tem problema lá, ele vai continuar fazendo animação. Então, o Cinema 4D ele acaba criando muitos keyframes aí e pode te atrapalhar depois. É muito melhor você fazer esse polimento aqui, fazer essa limpeza aqui, antes de você ir para as curvas de velocidade, que a gente vai falar aqui agora, do que você chegar lá e ter muita curva. Beleza? Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, Ctrl Shift Alt F3, que é o atalho para a gente abrir o nosso Timeline F-Curves, que é o ponto-chave da animação. Quando a gente entra aqui, ó, eu clico no cubo, você pode ver que quando eu clico aqui em rotação, a escala, ela ainda vai ter uma linha aqui. 70% das pessoas que veem meu canal não está inscrito. Então confere aqui se você está inscrito, deixa um like também para ajudar, clica no botão de hype, no botão de qualquer coisa aqui. Se você quiser apoiar o canal também no Seja Membro, tem muito conteúdo exclusivo lá para você aprender o 3D de fato e começar a ganhar com isso aí. E é mais fácil você fazer essa limpeza por aqui também, em vez de fazer aqui no Dop Sheet. Eu já faço aqui direto. Ó, eu venho aqui no Escala e seleciono tudo segurando o Shift aqui, ó, tudo que eu não mexi, eu venho e deleto. Posição aqui também, a gente mexeu só no X, nesse caso, né? Muito provável que você vai mexer aí em outros também. Então, eu vou deletar esse aqui e vou deixar só o meu eixo X, porque vai ficar muito mais fácil de eu fazer aqui minha animação, né? No caso, aí, vamos supor que você fez uma animação e mexeu no eixo X, Y, Z, você vai deixar somente as posições, você não mexeu nada em rotação, você deleta tudo, deixa só as posições, porque vai ficar muito mais fácil de você fazer aqui a sua correção depois.
né? O que eu vejo muito pessoal fazendo é simplesmente jogando lá a animação e foda-se. Aqui, ó, aqui na nossa esfera, como a gente deletou tudo, ó, você pode ver que aqui não tem mais nada, só vai ter já a nossa posição limpa aqui também. Então, fica a seu critério, se você quiser deletar tudo no F-Curves ou também no esfera, pode fazer. E outra coisa, ele não vai, por exemplo, se você quiser depois fazer um eixo Y ali, não tem problema. Vai dar certo a mesma coisa, não vai ter problema não. Uma coisa que você tem que entender também sobre curvas de velocidade, eu vou deixar essa esfera aqui no mesmo rumo aqui, ó. Você pode selecionar e simplesmente puxar segurando o Shift, para ele não sair para trás, nem para baixo nem para cima. E aqui, ó, a gente tem essa curva. Ambos estão na mesma direção e na mesma velocidade. Se eu pego aqui, ó, por exemplo, essa curva aqui que é o início, essa aqui simboliza o final. O que a gente tem aqui também que a gente tem que entender nessa curva, ó? Aqui a gente tem, quando mais essa linha estiver reta na horizontal, quer dizer que ela está mais devagar. Quanto mais ela estiver na vertical, quer dizer que ela tem uma velocidade maior. Então, se eu pego essa bola aqui, ó, e faço isso aqui, ó, tô puxando, selecionei os dois pontos, eu fiz aqui, ó, uma linha muito slow, aqui, ó, rapidez, slow de novo. E a posição, a posição ela não muda, ela vai continuar fazendo de um ponto A a um ponto B, só que com velocidade diferente. Eu vou dar um play aqui para você ver, ó. Ela demora mais a acelerar do que o cubo, mas ela chega ao mesmo tempo que ele ainda. Se a gente for ver aqui, ó, ela acelera, mas ainda tem um slow e ela vai parar de fazer animação na hora que o cubo chega também, porque é o momento também que ele termina. Ó. Ele chega, você pode ver que tem um micro slow dela ali ainda, fraga. Então é isso, ó. Você tem que entender essa questão, ó. Tá vendo? Vai continuar a mesma posição, só que a gente está mexendo aqui na velocidade. Se a gente quiser, por exemplo, clicar só em um aqui, ó, e jogar esse aqui para cima, ó, a gente vai ter o quê? Uma velocidade muito grande no início e um super slow. Tá vendo? E o contrário também é verdade. Você pode fazer aqui, ó, fazer esse tipo de curva aqui, ó, ele vai demorar. Quando ele chegar, você pode ver que ele chega no mesmo momento aqui do cubo. Que, ó, se eu pausar ele aqui no final, ele ainda não chegou porque está fora aqui, né? Agora sim. Ó. Agora sim você pode ver que ó, ele chega, ó, chegou. Ó, pum, ele chega, só que é no final da animação. Então, cara, tem que dar uma estudada forte aqui nessas curvas e tipo assim, isso não é uma ciência exata. Ah, agora eu vou fazer uma animação e ela tem que ser assim. Agora eu vou fazer uma animação e essa parte aqui tem que ser tal. Não, velho, o que você vai fazer? Você vai fazer um carro mexendo? Porque se for um carro, vamos supor que é um carro. Um carro, ele não sai igual essa bola aqui dessa forma assim, ó. Ele não sai de uma vez, ele tem um peso, ele tem uma inércia. Então você tem que estudar isso aí também. Bom, eu vou fazer algum objeto gigante e ele vai movimentar. O objeto gigante, ele jamais vai ter uma aceleração assim. O objeto gigante, geralmente, ele é um pouco até mais linear possível. Então, você pode fazer isso aqui, ó, fazer com que ele tenha uma dificuldade de sair, ó, ele tem uma dificuldade de movimentar e depois ele acelera com mais massa, vamos dizer assim. Mas sempre tendo um pouco mais de visão linear para um objeto gigante. Por quê? A física, né? Imagina o avião, por exemplo. O avião ele demora demais a sair. Ele é pequeno, ele é grande, ele é pesado. Então ele tem um arrasto do ar, ele tem toda a gravidade puxando ele. Você tem que estudar. E na hora de você fazer uma animação, não é diferente. Você precisa fazer isso conforme o que você quer criar e conforme a física do mundo real. Mesmo não utilizando física aqui. Bom, como a gente já calculou a nossa cena, se a gente for jogar, por exemplo, um Cloth aqui, ele vai já ter, né, uma simulação, ele já vai ter aqui a mesma simulação, que, né, no caso a gente não vai fazer por keyframes, né, que é no caso da Cloth, por exemplo, da roupa, do pano, ele vai cair aqui conforme a física do mundo real. Eu acho que todo mundo já está cansado de ver isso aqui, mas eu vou fazer. Aqui, ó, vou colocar aqui uns 50 e 50 pontos, até mais, 80 e 80. Vou apertar aqui, vou criar algumas tags aqui, por exemplo, aqui eu vou jogar o Collider de simulação. No minha figura também eu vou colocar o Collider e aqui no meu plano eu vou colocar aqui o Cloth. Se eu voltar ela no início, lembrando que toda simulação ela necessariamente precisa que você volte ela no keyframe inicial para acontecer.
E eu vou até vir em outra perspectiva aqui pra gente ver, né? Sem a câmera. Eu não necessariamente vou precisar de fazer nenhuma animação aqui. Eu vou dar um play, ó. E agora você pode ver que a roupa ela até passou um pouco aqui, porque a gente precisa fazer algumas configurações, né? Para ela realmente ficar bonitinha e tudo mais. Mas você pode ver que eu não fiz nenhuma animação aqui e ela já está respondendo como se fosse um pano desse tamanho na vida real. Se fosse um pano gigantesco, né? A gente poderia aumentar esse pano aqui muito gigante. Você pode ver que quando eu der um play, ó, o pano vai vir slow, tá vendo? Ele vai ter uma coisa diferente. Ele tá passando aqui, lógico, porque a gente não tem a física exata, a gente não fez o cage certinho para fazer essa simulação dessa forma, mas é só um exemplo aqui para te dar e te mostrar o quanto que a animação é importante para fazer o seu vídeo. E é um erro que o pessoal comete demais, é colocar, por exemplo, às vezes um banner gigante com uma física de um pano pequenininho, só o pano blue, sabe? Cara, o VFX ele precisa ser real, ele precisa ter realidade na cena para também causar aquele impacto ali. Por mais que não existe, sei lá, um helicóptero carregando uma garrafa gigante, mas na hora que ela cai no chão, ela não pode pingar como se fosse um objeto pequeno, ela tem que fazer aceleração. Mesmo que você faça ela na mão, ela não pode cair assim igual rápido, né? Igual um objeto pequeno. Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas e parar de errar nisso, que eu vejo que muita gente erra nisso. Outra dica, por exemplo, ó, quando eu passo o meu vídeo, isso aqui a gente já pensa até na hora de gravar, eu viro a câmera para um lado, viro para o outro, ponto para o meio e beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode, necessariamente, precisa fazer uma animação de algum objeto, que a gente vai, por exemplo, vou criar uma bola aqui, ó, e ele pode ser qualquer outra coisa, um animal gigante, qualquer outra coisa assim. E essa animação, ela precisa necessariamente, quando a gente vai aqui na perspectiva, a gente consegue ver a nossa câmera. Cadê a nossa câmera? A gente consegue ver a câmera aqui, ó. Então, ó, na hora que eu viro a câmera para cá, necessariamente eu preciso ter alguma coisa acontecendo aqui no seu vídeo para que ela faça sentido essa virada de câmera. Beleza? Aqui, ó. Vamos supor que eu quero que ela passe por aqui, ó. E ela passou. Beleza, passou. Vou criar um keyframe aqui, bem simples mesmo. E o ponto zero dela vai ser aqui no rumo da figura. Ó. Um exemplo bem banal. Você pode ver que ela já vai criar aqui, ó, para mim, ó, como se eu tivesse se um negócio estivesse realmente acontecendo ali. Então, ó, eu já fiz uma animação aqui, ela está bem escrota no caso, mas ó, é necessariamente importante, ou seja, na hora que você gravar, você já imaginar como vai ser o efeito e lembrar na hora de fazer, porque aqui, ó, faz sentido demais eu fazer uma animação de alguma coisa passando por aqui, agora outra coisa podia fazer passando por aqui, né, de animação. E eu tô, além de te ensinar animação, eu estou ensinando você a ter um pouco mais de criatividade nos seus vídeos e ficar mais engajante. Quando a gente observa essa animação de cima aqui, ó, você pode ver que agora ela vai ter aqui um acelero muito grande e depois algo bem devagarzinho. Eu fiz isso aqui justamente para poder mostrar para vocês o quanto o polimento é importante. Ó. O que eu quero fazer? Eu quero fazer esse movimento aqui mais devagar. O que eu posso fazer também? Aqui no início ele está parado. Gente, abomine coisas paradas, pelo amor de Deus. A não ser que seja um tronco, uma árvore, um trem que está fincado no chão. Aqui, ó, eu vou pegar esse keyframe aqui embaixo, minha câmera está aqui em cima, né? Vou pegar esse keyframe aqui e vou arrastar para o início. Você pode ver que agora ele já vai ter uma animação um pouco mais lenta e mesmo assim, ó, no ponto que eu deixei aqui, ele ainda vai aparecer, porque eu mexi só no início dele. Ó. Aqui ele nunca vai mudar, não importa o momento que eu trazer o primeiro keyframe. Se eu trazer ele bem próximo aqui, ó, você vai ver que ele vai fazer um movimento muito rápido, por exemplo. Então ele não vai mudar o ponto B, só o ponto A. Então, como a gente pode polir isso aqui, esse movimento aqui? Ctrl Shift Alt F3, a gente vai ver aqui na esfera, ó, a gente tem os nossos movimentos aqui de pontos, né, de posição que a gente fez. Todos os Y, X e Z têm movimentos. O escala e rotação, você pode vir aqui, selecionar todos e deletar, para não ficar muita coisa e depois quando você apertar, não ficar que tanto de linha, que tanto de coisa. Ó, e o que a gente tem aqui? A gente tem que observar agora as posições. A gente tem mais movimento no eixo, esse eixo aqui, ó, o azul, que é no caso o eixo Z. Se a gente mexer nele aqui, ó, você consegue ver que a gente faz até uma curva a mais aqui. Ó. Essa linha aqui, ela representa o movimento, né? Essa linha que está daqui e faz um ponto, ela representa esse movimento. Então, aonde que eu puxar ela aqui, ó, ela vai fazer essa curva a mais. Então, vamos supor que eu quero mexer no eixo, nessa axis vermelho, porque ele faça uma curva a mais também. O
que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, eu posso criar um ponto segurando Ctrl aqui, por exemplo, e puxar ele mais para cá, ó. Ou então criar ele mais no meio aqui, por exemplo. Mas aqui eu quero que ele faça uma curva nesse ponto. Clico com Ctrl e puxo ele mais para cá, por exemplo, ó. Então agora eu já tenho uma curva aqui. E agora também, ó, eu posso mexer no ponto inicial e tirar esse S que estava aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um S. Eu posso fazer com que ele não tenha um acelero, né? Que ele não precise pegar um pouco de aceleração para poder fazer esse movimento. E coloco ele mais smooth aqui, ó. Mais, tá vendo? Ele mantém, em vez de fazer essa linha acentuada, ele mantém essa curva, ó. E aqui também a gente tem um problema, ó. Nesse ponto de cá, ó, a gente tem esse ponto aqui, ó, vamos esperar a timeline passar lá, ó, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo que ele tá reto aqui, essa linha? E essa linha aqui também não tá seguindo o movimento, ó. Você pode ver que ela não segue o movimento, então o que a gente tem que fazer? Deixar ela mais smooth aqui para que ela tenha uma trajetória mais smooth, entendeu? Com aquela ondinha. Então a gente já melhorou a animação aqui, já fez o polimento. Aqui também, por exemplo, ó, a gente tem uma linha reta. O que a gente faz com essa linha reta? A gente puxa um pouquinho para cima, ou então deixa ela, tipo, para não existir essa linha reta, e sim um super slow. Aqui a gente tem um slow, você pode ver, ó, se a gente dá muito zoom, a gente tem um slow, e a gente consegue tirar aquela retilínea, aquela linha reta que a gente tinha aqui, que não faz muito sentido. A gente precisa sim fazer esses polimentos. Aqui também é a mesma coisa, ó, eu posso puxar um pouco mais para cá, e ele já vai fazer aquele super slow para mim. A gente tem que abominar esses pontos aqui. Vamos deixar ela mais redonda possível neste caso aqui que a gente está fazendo. Beleza? Então, ó, a gente já tem uma animação um pouco mais fluida aqui, ó. Ela vem faz a curvinha, passa aqui dentro da câmera e segue seu caminho. É isso. Entendeu? A gente precisa fazer esse caminho, essa animação, esse movimento que vai esmufar o seu... Não vai deixar aquele trem feio, linear, paradão. E também, né, não precisa... Por exemplo, se eu quiser adicionar uma rotação aqui agora, eu vou adicionar e ele vai manter ainda a integridade da minha posição. Lembrando que isso aqui é um exemplo simples que eu passo com primitivas e coisas um pouco mais simples para justamente isso ficar fácil para você entender. Se eu coloco um objeto específico, eu tenho que fazer uma animação específica e isso vai... Por exemplo, eu vou trazer um case diferente. Eu preciso que você entenda como que funciona e não como fazer um tênis gigante movendo. Eu quero que você entenda como funciona para você conseguir fazer qualquer coisa. Então, por isso que eu sempre uso primitivas, sempre uso uma explicação mais simples para você entender e conseguir replicar isso em qualquer coisa. E agora vamos supor que eu quero criar um tipo de aleatoriedade nessa bola aqui, né? Que eu quero que ela não tenha um movimento mais aleatório. Sem precisar fazer isso no keyframe para baixo, posso aqui vir com o botão direito e colocar uma tag, né, que é uma tag de vibrate, né? Isso aqui tudo a gente passa lá no curso, a gente ensina do zero, tá? A gente mostra como que realmente é a aplicabilidade disso aqui, mas eu quero passar para vocês aqui também um pouco. Eu vou ligar aqui a posição dela, se eu der um play, você vai ver que ela já vai ficar automaticamente, ó, muito doida de um lado para o outro e muito rápida, né? Então aqui a amplitude a gente consegue movimentar a quantidade que a gente quer. Vamos supor que a gente quer 30, 20 e 10, né? Um exemplo aqui banal. Você pode ver que ela está movendo, ó, 30, 20 e 10, muito rápido. Eu posso colocar isso aqui 0.2, por exemplo. Então você vai ver que, ó, que ela vai fazer isso bem pouco, até 0.2 até pouco. Vou pôr 1 para ver, então 0.5. Ó, ela vai continuar fazendo aqui aquele movimento, ó, você pode ver que até pela câmera não dá para perceber tanto, né? Mas se a gente for ver aqui em outra posição, a gente consegue ver, ó, que a gente tem uma aleatoriedade. Ó, ela subiu, agora desceu, vamos pôr aqui um pouco mais rápido para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, ela vai, mexe, muda. E você consegue mexer no seed aqui, ó, quanto um número aleatório você colocar, ela vai fazer uma forma diferente. Beleza? E sempre colocar isso aqui num movimento bem sutil. É imperceptível mesmo pelo olho humano, mas ele vai te mostrar, vai te trazer aqui algo mais orgânico aqui, de uma forma que fica mais bonito de ver, né? O olho humano às vezes não pode ver, nossa, tem um vibrate ali, mas você pode ver que a animação fica bem mais suave. Então a gente tem formas de fazer animação com tags, na mão mesmo, com os splines e keyframes, e também
com simulações. E se você que quer aprofundar mais nesses conteúdos, nesses conhecimentos aqui e quer realmente evoluir nos seus vídeos de forma profissional, ou então se você quer melhorar as suas edições, mesmo para você mesmo, como hobby, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e entrar para nossa comunidade C4D Pro e ficar pro no C4D. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha curtido esse tutorial. E no próximo episódio a gente vai falar sobre texturização. Então não perca, texturização também é um ponto muito importante para a gente desmistificar. Falou!